Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Ao terceiro dia do mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto de Israel, pois ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas das águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: E eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creio eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras a seu povo, ao Senhor. Deuteronômio, capítulo 19, do verso 1 ao verso 9. E com essas palavras, eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você, meu irmão, que nos ouve de perto, que nos assiste pelas redes sociais e também de longe, você que está lá no campo, você que está em outra nação e você que não tem condições de ir à escola dominical, porque é longe, é lugar distante, e que você nos ouve pelo rádio ou pelo aplicativo do celular, ou também pelas redes sociais, como eu já falei. Muito obrigado por estar conosco e que Deus lhe abençoe. Estamos reunidos mais este domingo para mais uma escola bíblica dominical. O evangelista irmão Eliel Uller ainda não está conosco, porque ele está no templo sede, dando a escola bíblica dominical. Daqui a pouco estará conosco. O irmão Ricardo Mendonça, até o momento não esteve, mas daqui a pouco ele deve chegar. Mas também na técnica de som, sempre pronto, alegre e feliz, sempre com o bolinho e o café esperando, né? Presbítero irmão Claudino Silva. Deus abençoe, irmão Claudino. E nós vamos fazer essa oração para nós darmos início à escola bíblica dominical. Ore conosco, irmãos. Pai, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer, Pai, por mais um dia que tu tem nos dado, pela vida e pelo dom da salvação, por aquilo que tu fez por nós na cruz do Calvário e aquilo que tu estás fazendo em nossa vida para que possamos chegar até o fim, Senhor, e receber a coroa da vida. Deus, eu oro por aquele que está em uma cama de hospital,
Eu oro por aquele, Senhor, que está em um presídio, e por aquele pai ou mãe que esteja do outro lado, porque os seus filhos não estão mais. Deus, Tu é aquele que consola o aflito, Tu é aquele que traz paz ao coração, Tu é aquele que renova as esperanças, Tu é aquele que sempre estás conosco, porque assim Tu nos prometeu que todos os dias estaríamos conosco, mesmo em meias aflições, em meias angústias, mas que Tu nunca nos desampararia. Muito obrigado por esta manhã de domingo, por essa aula de escola dominical, que ela vai trabalhar sobre a indiferença espiritual. Deus, que toda a insensibilidade da nossa vida, tudo aquilo que faz nós ser indiferente, muitas vezes de ouvir a Tua palavra, muitas vezes de obedecer a Tua palavra, Deus, que venha haver cura, que venha haver restauração, Pai, e que possamos ser sensíveis e obedientes à Tua voz. Fica conosco, Senhor, na continuação desta escola. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Irmãos, a nossa lição bíblica do quarto trimestre, e que já se vai ao final do ano de 2018, ela trabalha sobre as parábolas de Jesus. E tem sido muito enriquecedor o estudo que tem se dado de semana a semana. Nós vimos sobre as parábolas, uma lição de vida que Jesus trouxe em cada uma delas, uma reflexão, e que se torna atual há 2000 anos praticamente atrás, que Jesus proferiu essas parábolas, e até hoje elas são atuais. Na lição 2, para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Na lição 3, nós falamos sobre o crescimento do reino de Deus. Na lição 4, perseverando na fé. Na lição 5, amando e resgatando a pessoa desgarrada. Na lição 6, nós trabalhamos sobre a sinceridade e o arrependimento diante de Deus. Na lição 7, foi trabalhado sobre perdoamos porque fomos perdoados. Na lição 8, encontrando o nosso próximo. E hoje, na lição de número 9, dia 2 de dezembro do ano de 2018, temos o perigo da indiferença espiritual. Essa palavra indiferença, ela não afeta, não provoca mudança, porque você fica indiferente a essa mensagem. Você se torna insensível, você não consegue discernir entre uma coisa e outra, e muitas vezes faz que com isso nós não conseguimos obedecer a palavra de Deus. Hoje, por causa de tantas coisas, de tantos ataques que o inimigo tem colocado, de tantas falácias, de tantas acusações, de tantos maus obreiros ou más práticas de alguns irmãos, acabam trazendo essa indiferença para a nossa vida. E com o descrédito, por causa dessa diferença, faz nós nos afastarmos da verdadeira presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela não é ilusória, ela produz vida. A presença de Deus, ela produz vida e vida com abundância. Ela se desenvolve no movimento contínuo. Não é como uma fumaça que ela é densa e que te envolve e daqui a pouco ela se desfaz. Não, é aquilo que te envolve, que penetra no teu interior e muda o teu ser, gerando uma nova criatura dentro de você. E é isso que nós devemos prestar atenção hoje. Que tipo de evangelho nós estamos praticando? Essa lição hoje ela vai trabalhar muito sobre isso. Aquilo que nós falamos e aquilo que nós praticamos. E quais são os frutos da nossa prática
que está sendo produzido. Muitas vezes nós reclamamos de muitas situações, só que elas são resultados da prática. Nós falamos uma coisa e agimos diferente. Nós, como povo cristão, e é normal, falamos muito sobre amor, mas exercemos muito pouco aquilo que verdadeiramente é o amor. Geralmente a gente consegue ver isso nas pequenas atitudes, gestos de irmãos anônimos, isolados, de coisas que a gente ouve falar, de uma atitude, e aquilo muitas vezes o beneficia. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, verso 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. A verdade prática, as palavras dos filhos de Deus devem condizer com aquilo que eles praticam. Então, nosso texto áureo, que é o texto ouro da nossa lição de hoje: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Jesus não queria alguém que simplesmente seguisse ele pelo que ele poderia lhe fazer ou poderia lhe dar. Quando a gente vê a parábola, quando a gente vê o ato, quando Jesus multiplica os peixes e os pães, e você vê as pessoas irem atrás dele, e aí esperar no monte, Jesus não estava, Jesus desceu pelo outro lado, andou sobre as águas e apareceu na outra margem, e o povo logo soube e foi atrás dele. Quando Jesus falou, e ele comentou: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E eles disseram: duro é esse discurso. Quem pode seguir esse discurso? E aí Jesus reprime: vocês vêm a mim por causa de pão e por causa do peixe, por aquilo que eu posso oferecer, mas não por aquilo que eu sou. Sou Senhor sobre vocês. Então, muitas vezes, nós viemos ao Evangelho, recebemos a mensagem, porque muitas vezes estamos aflitos, estamos numa situação difícil, passando por várias dificuldades ou necessidades, ou porque estamos isolados e alguém nos abraça e a gente vê, mas nós não compreendemos a verdadeira mensagem do Evangelho, e aí nós seguimos por seguir, e aí muitas vezes nós não obedecemos aquilo que o Senhor tem pedido para nós, e aí muitos de nós têm sofrido as consequências desse ato. As coisas não se concretizam na nossa vida e muitas vezes não há uma satisfação, e devemos rever isso. Nós vamos ver na parábola seguinte, que nós vamos ler na sequência, que um filho trabalhou de uma forma, disse: não, eu vou, como eu li na sequência aqui em Êxodo, capítulo 9, o povo de Israel falou isso: tudo aquilo que o Senhor nos mandar nos fazer, nós faremos. E como você viu ali, quando você ouviu, quando eu fiz a leitura, e diz assim, e todo o povo respondeu a uma voz e disse. Não era um isolado e o outro concordou, não. A Bíblia fala que todo o povo respondeu em uma única voz e disse: nós faremos. Se comprometeram. Mas eles não entenderam. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E esse é um grande problema na nossa vida hoje. Muitas vezes nós saímos de algumas práticas do mundo. Nós saímos do mundo e nós viemos para dentro da igreja, para dentro da comunidade evangélica ou cristã, vamos dizer assim. Mas muitas vezes o mundanismo não sai de dentro de nós. E essa guerra que se torna dentro de nós, entre o desejo de querer ter uma coisa e aquilo que te segura e que te amarra e que muitas vezes você não quer, acaba provocando essa indiferença espiritual. E o nosso Deus, que sonda todas as coisas,
Ele nos conhece. Ninguém e nada fica escondido diante deles. Por isso é importante que nós possamos fazer uma reflexão, mas uma reflexão de nós mesmos. Porque tudo nessa vida é passageiro. Hoje, no mundo, se eu não me engano, são 7 bilhões de pessoas. Mas daqui a 120 anos, 130 anos, se Jesus não voltar até lá, desse tanto, quantos estarão vivos? Talvez nem 1% da população. Os que nasceram hoje não vão chegar a 120 ou 130 anos. Se passaram. Mas devemos perceber, ser sensível a uma coisa, que depois desta vida terá uma eternidade que não terá fim. E aí aonde estaremos na eternidade? Estaremos com Cristo, usufruindo, ou não estaremos com Ele e sofrendo o tormento eterno? Então que hoje venha a ser uma reflexão para que possamos olhar para nós mesmos e ver que situação e de que fruto estamos comendo. O fruto que é bom, que é agradável, que satisfaz a nossa alma? Ou o fruto que traz desespero, angústia, frustração? Hoje é um dia para se refletir sobre isso. A nossa leitura bíblica em classe nós encontramos em Mateus, capítulo 21, do verso 28 ao verso 32. Você que tem a sua Bíblia, você que tem a sua lição em casa, acompanhe conosco. O verso 28 diz assim: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondeu e disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual desses 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão diante de vós no reino de Deus. Porque João veio, e vós no caminho de justiça. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Jesus está diante dos fariseus, dos doutores da lei, e que sempre vinham lhe interrogar, porque não queriam aceitar a sua doutrina. Queriam fazer pegadinhas para sempre querer lhe pegar em suas palavras. E Jesus sabia a intenção que tinha no coração deles. Mas veja que Jesus nunca os atacava, mas ele vinha com as palavras, com as parábolas, e eles mesmos se condenavam a si mesmos com as suas próprias respostas, porque eles sabiam o que era certo, mas eles não praticavam o que era certo. Essa é uma grande diferença. Você saber o que é certo não implica você praticar o que é certo. Mas isso, muitas das vezes, ou sempre, torna o seu pecado, o seu erro, muito maior, porque converte pecado em iniquidade. E a iniquidade nos joga muito longe da presença de Deus. E que depende de um arrependimento, de uma reflexão profunda para que seja restaurado. Então ele coloca aqui, e ele faz a pergunta, diante daquela indagação dos fariseus e dos doutores da lei. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Ele perguntou. E disseram eles: o primeiro. Por que o primeiro? Porque o primeiro disse que não ia.
de plano quando o pai chamou. Mas depois ele analisando, ele refletindo, e ele vendo tudo aquilo que o pai tinha feito a ele, ele saiu ao encontro da vinha e foi trabalhar. Ao primeiro momento, ele deixou o coração do pai triste, porque o pai esperava uma resposta afirmativa. Só que depois, diante do trabalhar, ele alegrou o coração do pai dele. Quando o pai dele viu que depois, no final do trabalho, ele tinha ido. O pai dele viu que ele reconheceu e acabou saindo. Então começou entristecendo o coração do pai e, por fim, alegrando o coração do pai com a atitude e a decisão que ele tomou. Talvez nós tenhamos começado mal ou entristecemos de alguma forma o coração de Deus, mas nada impede que possamos nos levantar para que alegremos o coração dele, tomando uma decisão certa e trabalhar em sua vinha. O segundo alegrou o coração do pai, porque prontamente ele chegou e disse: não, eu vou. E prontamente. Mas ele não foi. Ele começou alegrando o coração do pai. Talvez o pai pensou: esse meu filho é obediente. Esse meu filho é diferente. Esse meu filho, ele prontamente ele fez isso. Só que foi isso na frente do pai. Quando chegou as escusas, quando o pai saiu, quando ele saiu da presença do pai, ele não fez nada. Ele não se movimentou para fazer. Ele ignorou aquilo que ele tinha prometido, as suas próprias palavras. Muitas vezes nós somos assim, prometemos e agora estamos se aproximando ao final do ano e aí o início do ano. E muitos de nós passam na igreja e passam a virada do ano orando e fazendo ações de graça e prometendo muitas coisas. E nos esquecemos. Quantos de nós que, se formos ser indagados aquilo que falamos ao Senhor no começo do ano e nós prometemos que iríamos fazer, e hoje nem nos lembramos mais da própria promessa, que dirá o fazer. Então, que sejamos diligentes, conscientes e sensíveis. Aquilo que nós falarmos, devemos cumprir. Aquilo que nós quisermos que aconteça e que prospere, porque na realidade o filho era herdeiro do pai. E aquilo que ele fizesse de bom para o pai, para o crescimento do reino, ele iria usufruir. Enquanto o pai existisse, ele usufruiria das dádivas e depois ele seria herdeiro de tudo. Então esse foi a diligência dele. Ele refletiu e isso vai trazer de benefício para com ele, e acabou saindo e alegrando o coração do pai. Já está conosco, já veio quentinho ali do Templo Sede, evangelista irmão Eliaúler, estava pregando e aula, pela parte que eu ouvi, estava boa. Paz do Senhor, irmão Eliel. Paz do Senhor, presbítero Fabiano, paz do Senhor, presbítero Claudino Silva. Hoje tinha bolo, então? Hoje tinha bolo. Eu vi o primeiro dia, sobrou bolo, né? Porque eu não vi dia 18, né? O presbítero Fabiano não veio 2 domingos e tinha bolo rolando aí em cima da mesa. Mas, irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe nossas vidas. Eu já estive ali na aula e agora estamos aqui. Fomos dormir meio tarde essa noite, vigília e pregação de madrugada, que não foi fácil. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, né, meus irmãos? Bom, Fabiano, pode dar sequência. Então tá. A nossa introdução. Na lição de hoje estudaremos uma parábola conhecida como a parábola dos 2 filhos. Mateus 21, do 28 ao 32. Uma das curiosidades desta parábola é que ela ocorre apenas em Mateus.
Ela ensina grandes lições e retrata o perigo da indiferença espiritual e a necessidade de obedecer à vontade de Deus, a fim de que possamos ser participantes do reino, conforme aprendemos quando se fala de obediência ao Senhor. Não basta apenas palavras, pois o que realmente conta é se realmente praticamos aquilo que professamos. Interpretando a parábola dos 2 filhos, o contexto da parábola. A parábola traz à cena um proprietário em busca de trabalhadores para sua vinha, que desta vez, na narrativa, são seus próprios filhos. Essa pequena porção bíblica, que cabe em poucos versículos, se não se pode ser devidamente estudada, pode passar desapercebida das pessoas, escondendo o quanto há de trabalho a ser realizado, sua duração ou sua retribuição, concentrando-se na redação contrastante dos 2 filhos ao pedido do pai. O primeiro filho diz que não vai obedecer, mas, ao final, arrepende-se e o faz ao passo do que o segundo diz o que vai obedecer, e não faz. O filho que diz que será obediente à vontade do pai, nessa parábola representa Israel, que não fez a vontade de Deus. Enquanto isso, o filho diz que não vai obedecer, representa os publicanos e os pecadores, que por se arrependerem de seus pecados, têm direito de entrar no reino de Deus antes dos judeus. William? A parábola dos 2 filhos, ela tem 5 versículos, ela é relativamente curta em relação às outras parábolas, ela é uma das menores e traz uma lição muito importante. Ela é bem prática. Um homem tinha uma vinha e tinha 2 filhos. Ele disse para um de seus filhos: vai trabalhar na minha vinha? Ele disse: eu não quero. Mas, arrependendo-se, foi. E chegou no outro e disse: você vai trabalhar na minha vinha? Então o outro disse: eu não vou, Senhor. Eu vou, Senhor. Ele prometeu que ia, mas não foi. Então a gente vê que há um trocadilho. O primeiro disse que ia, que não ia, mas foi, né? E o outro falou: eu vou, Senhor, mas acabou não indo. Interessante que quem prometeu, junto com aquele pronome de tratamento, Senhor, porque ali Senhor com letra minúscula não está falando da divindade de Cristo, mas dentro da parábola é um tratamento de filho para pai. O filho que simplesmente disse não quero, que foi mais taxativo, ele acabou cedendo e arrependendo-se foi. E o que disse bem suavemente, eu vou, Senhor, né? Foi o que acabou demonstrando o inverso na hora da prática. Ou seja, prometeu, não cumpriu, falou que ia, mas não foi. Então Jesus está falando isso aos líderes do seu tempo, aos líderes judeus. Tem um sentido para aquele tempo e, claro, atualizando o texto, uma aplicação para os nossos dias de hoje. Então a indiferença espiritual é o descaso com o espiritual que as pessoas tratam, e dentro desse contexto da parábola de Mateus 21, a indiferença espiritual está no capítulo inteiro. Quando a gente vê a entrada triunfal, já na primeira parte do texto, primeiro bloco, né, de Mateus 21, a indiferença dos líderes da época, religiosos. Nós vemos a purificação do templo, a indiferença relacionada às pessoas, a sacralidade que era o templo, a casa de Deus. Eles faziam uma negociata na porta do templo. Aí nós vemos a figueira seca, que também tem uma aplicabilidade para Israel, que pelo tempo era para estar dando fruto, mas não tinha fruto, só folha. Aí nós vemos o batismo de João, que está relacionado à indiferença à autoridade de Jesus, né, e a evidência do batismo que João estava praticando. Depois nós temos essa parábola dos 2 filhos, que é o assunto de hoje, e depois a parábola dos lavradores maus, que também tem uma vinha como pano de fundo para a ilustração da parábola, né, que está relacionada ao homem que tinha arrendado a sua vinha e mandou trabalhadores para buscar o dinheiro do arrendamento, e os homens que trabalhavam nessa vinha mataram eles. E ele tornou a enviar um outro grupo que mataram também. E depois ele mandou o próprio filho. Aí a gente vê que tem uma analogia ligada diretamente à pessoa de Jesus. E, evidentemente, Israel, que acabou ali não aceitando a Cristo como Messias. E essa parábola é mais ou menos isso.
porque eu me lembro que uma vez eu perguntei na igreja qual a classe de pessoas que mataram Jesus, que mataram de verdade. A gente sabe que Roma punia os seus algozes com a crucificação, mas Jesus não seria morto por vontade romana, ele seria morto pela vontade judaica. Foram eles que pediram a morte de Jesus, porque os judeus não podiam matar ninguém. Aquela mulher que foi pega em adultério e que ela ia ser apedrejada, na verdade ela não podia ser apedrejada, porque os judeus não tinham autorização para matar ninguém naquela época. E eles mesmos disseram isso, se eu não me engano, João 18:30, que fala que nós não podemos matar ninguém. Então ela não seria morta apedrejada naquela ocasião, justamente por causa disso. E os judeus também não podiam matar Jesus. Eles tinham que pedir aos romanos para isso. Mas eu perguntei na igreja e a irmã disse, olha, quem matou Jesus foram os religiosos. Aí eu respirei fundo e pensei assim, a resposta dela, uma senhora já de uns 75, 80 anos, a resposta dela foi uma resposta muito certa, porque a religiosidade, ela mata, e a espiritualidade dá vida. Então, assim, às vezes a gente vê que as pessoas estão munidas de muitos discursos bonitos, belos, um mais lindo que o outro, mas na prática tem dificuldade de vivenciar isso. Então isso é religiosidade. Então assim, os judeus, eles ficaram com raiva de Jesus e começaram a tramar a morte de Jesus juntamente com fariseus, escribas, sacerdotes e anciãos daquela época, porque Jesus pregava contra a hipocrisia deles. E isso gerou um desconforto. E como Jesus alcançou uma popularidade que eles não tinham, a inveja também veio, e a Bíblia diz em Mateus 27 que por inveja o queriam matar. Então a inveja foi um dos combustíveis para a crucificação de Jesus. É claro que ele ia morrer por nosso pecado, evidentemente, mas é basicamente isso. E o que deixou eles mais raivosos ainda, e essa palavra cai bem aqui, é porque Jesus disse a eles assim, o filho que disse, eu não quero, mas arrependendo-se foi o que fez a vontade do Pai. E sabe quem é essa classe? São publicanos e prostitutas. Colocou acima deles. E eles se achavam que eles eram a classe superior, né? Nós somos os santos, nós somos as pessoas que somos dignas de estarmos onde estamos. Não é a posição que nos fez, não é a condição que nos deixou numa posição melhor, mas nós é que somos superiores a eles. Eles são segunda classe. Sim. E Jesus disse, não, eles entram primeiro. E a gente sempre fica pensando, né? Quanto é que vale a alma de uma prostituta hoje? E quanto é que vale a minha alma, que sou um evangelista, que estou no rádio ensinando a Bíblia? Quanto vale a minha alma e a alma dela? A mesma coisa. A mesma coisa. Por que a gente olha com superioridade para uma pessoa que não é crente? Por causa da nossa religiosidade. Porque ele vale tanto quanto nós. Se nosso nome está escrito no livro da vida, quando nós chegarmos diante de Deus é que isso vai valer. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos perseverar em servir ao Senhor e cuidar da nossa alma, reconhecendo que a pessoa que está ao nosso lado, independente de quem seja, tem o mesmo valor que nós, porque o preço foi único, crucificação. Foi o mesmo preço. Sim. O resgate foi o mesmo valor para todos. Por que a gente acha que é melhor? Então os judeus se achavam melhores. E eles detestavam os publicanos porque eram cobradores de impostos que, munidos de um documento, eles poderiam cobrar até quadruplicado o imposto dos judeus naquela época para colocar nos caixas de Roma, e eles recebiam uma porcentagem desse dinheiro. Então, para eles, chamar alguém de samaritano, publicano, prostituta, pecador, era a mesma coisa. Por isso que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, os fariseus ficaram murmurando do lado de fora, porque eles não acreditavam que Jesus podia fazer isso, porque podia se contaminar. Imaginou Jesus na casa de um publicano? E agora Jesus vai dizer que eles entram antes no reino de Deus e que logo atrás vêm os judeus. E nós corremos esse risco. Jesus disse, se nós pararmos de clamar, as pedras clamarão. Isso. O que eu acho interessante, irmão Eliel, é que os fariseus ou os religiosos da época, ou até mesmo de hoje, eles fazem uma separação. Eles separam as coisas e colocam, vocês têm direito e nós temos. Vocês não têm direito e nós temos. Jesus, ele ia ao encontro das pessoas. Ele foi ao encontro de Zaqueu, que era publicano, e Zaqueu mudou a vida.
O que nós cristãos, quando a gente toca na vida de alguém, o que acontece com essa pessoa? Quando Jesus, essa mulher que ia ser apedrejada, foi pego num ato de adultério, Sim. e eles ali não era nem a questão, eles queriam pegar Jesus em alguma coisa para o condenar. Para ter o que condenar. Para ter o condenar, ele restaura aquela mulher, né? Ela restaura ela e traz ela para uma condição diferente. Então, onde Jesus andava, ele mudava o ambiente e mudava a vida das pessoas. E se nós temos Cristo dentro de nós, quando a gente toca em alguém, tem que haver mudança na vida dessa pessoa e não fazer diferença, né? O problema dos fariseus é que eles não eram diferentes daqueles, e se eles se misturassem a eles, se tornariam igual, né? Bom, eu Fabiano, vou dar sequência. queres ou queres que eu leia? Pode ler que o senhor já explica isso aqui também, que O esse aqui é o assentimento, técnico, né? esse aqui é técnico, é o assentimento puramente verbal. Em algumas versões do texto grego, a ordem do pedido do pai aos filhos aparece diferente, iniciando de forma invertida. Isto é, primeiramente, o que disse que aceitaria, mas não faria, ou que não foi. E, posteriormente, o que não aceitou, mas arrependendo-se foi. Assim, no versículo 30, a resposta, eu vou, Senhor, que não passa de um assentimento puramente verbal, está aqui em contraste com a recusa indelicada do primeiro filho. Porém, como já sabemos, apesar desta concordância imediata do segundo filho em ir, na prática, transforma-se em nada, pois ele não obedece de fato à ordem do pai. Então, esse assentimento, que na verdade é uma aceitação verbal, por que é uma aceitação verbal? Devido à fonte no qual é extraído o texto bíblico. São organizadas em ordem alfabética, são fontes originais do texto bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que colocam uma do lado da outra para uma concordância na hora de fazer uma tradução do original para um idioma na qual vai ser inserido. Então, assim, há fontes em que o texto está inverso, não ao contrário, mas inverso. Por exemplo, o primeiro diz eu não quero, mas foi. E o segundo diz eu vou, Senhor, e não foi. Aí depende da versão e está ao contrário. Primeiro o filho diz eu vou, Senhor, e não foi. E depois ele diz eu não quero, mas acabou arrependendo-se e foi. Só por isso que está essa parte aqui, porque existe isso no original. Por isso que o escritor da revista colocou esse texto aqui simplesmente para trazer clareza. Por que uma Bíblia ela difere da outra na versão, na tradução? Justamente por causa da fonte. Então, algumas usam sinônimos diferentes, outras o versículo é um pouco maior e outra um pouco menor, dependendo da versão. Mas o conteúdo original doutrinário da Bíblia não contém erros. A Bíblia não é um livro contraditório. É inspirado, inerrante e é a palavra de Deus. Amém. Está conosco o irmão Ricardo Mendonça, estava fazendo discipulado, né? Amém. Glória a Deus. Acho que não está ligado aqui, não. Não, tá... Agora acho que sim, né? Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e dizer que da minha satisfação de estar aqui mais uma vez, né? Eu não gosto de vir só aqui, irmão Fabiano, irmão Eliel, porque me dado oportunidade, não. Eu gosto de vir aqui para aprender, né? Eu aprendo muito com o irmão Fabiano, com o nosso professor Moro aí, como costumo dizer, o irmão Eliel Uller, aprendo muito. E estava ali no discipulado, né, porque vai haver batismo também aqui no nosso templo sede e foi uma benção, eu quero desejar aos irmãos que estão lá do outro lado do rádio uma boa audiência, que a palavra de Deus possa falar com vocês mais uma vez neste domingo tão maravilhoso, amém? Amém. Então, continuando, a negação verbal. Apesar do primeiro filho oferecer ao pai uma resposta negativa, não quero, e de ter recusado a obedecer à ordem no primeiro momento, o texto esclarece com uma adversativa, mas, seguindo do verbo grego metamelomai, que ocorre apenas 5 vezes no Novo Testamento, cujo significado refere-se a arrepender-se, estar arrependido mais tarde, demonstrando que essa negação verbal não representa a verdade, pois o filho arrependido foi trabalhar. Uma adesão operativa.
vimos que a mesma ordem do Pai obteve respostas diferentes. De fato, os filhos representam, de forma emblemática, 2 tipos de atitudes. O primeiro deles representa a adesão operativa, precedida por uma negação que é apenas verbal. Dessa forma imersa, o segundo tipo de resposta trata-se de um assentimento puramente verbal, que não passa à ação. Por isso, logo após contar essa parábola, Jesus pergunta aos líderes judeus: qual dos 2 filhos atendeu à vontade do Pai? Eles responderam de forma correta, e o mestre então lhes diz que os publicanos e as meretrizes entrariam diante deles no reino de Deus. O Senhor disse isso porque, da mesma forma que no caso dos filhos, ao longo do ministério de Jesus, muitos publicanos, meretrizes e pecadores de toda a espécie tomaram a atitude da adesão operativa, passaram boa parte de suas vidas negando verbalmente a fazer a vontade de Deus. Mas quando tiveram a oportunidade de arrepender-se, acabaram obedecendo, de fato, ao Senhor. Mais que um assentimento verbal, mais do que votos ou promessa, as Escrituras Sagradas nos exortam a aderirmos, na prática, à vontade do Pai e a sermos obedientes a Ele. Só assim seremos participantes do reino de Deus. Amém? Irmão Ricardo, quer fazer comentário? Sobre a negação verbal, né? Que eu me coloquei no lugar desse pai aí. Estava lendo a lição, me coloquei no lugar desse pai e vi o que um filho disse e o outro. Ainda que o que disse que não, um dos filhos disse assim, ó, eu não quero. Ele não disse que não ia, né? Ele não disse que não ia, eu não vou. O outro disse, não, eu vou, mas não foi. Então, eu acredito que quando o pai viu aquele filho lá trabalhando, viu aquele filho fazendo aquilo que ele mandou, o pai entendeu que ele estava arrependido, que é o que está dizendo aqui nesse tópico aqui da negação verbal, né? Cujo significado refere-se a arrepender-se. E o arrependimento na vida de um crente, na vida do cristão, na vida daquele que se coloca na presença de Deus, ele tem que estar presente, olha, a vida toda vai estar presente, porque nós não somos infalíveis. Nós não tem como nós não cometermos erros. Eu vou abrir meu coração aqui. Eu mesmo já disse para Deus muitas coisas que Deus mandou, usou alguém para falar comigo. E às vezes usou, irmão, alguém para direcionar a vida da gente em algum aspecto da nossa vida. Usou alguém e eu não falei nada, mas dentro de mim era não. Era não. E de acordo que o dia ia passando, irmão Léo, a gente ia vendo que tudo contribuía para aquilo. Deus foi falando de outras maneiras. Eu vejo a misericórdia de Deus, né? E outra coisa, Deus na sua onisciência, ele sabia que eu iria arrepender. Da mesma forma como arrependeu esse moço aqui, certo? O pai dele também viu. O pai dele viu que ele se arrependeu e foi fazer. A Bíblia não disse o pai tratou com o que não foi ou honrou o que foi. A Bíblia não diz. A Bíblia só conta essa parábola aqui que ela é bem pequena, né? Mas o arrependimento deve ser seguido na nossa vida, deve estar inserido na nossa vida por causa disso, porque através dele a gente vai fazer a coisa certa. A gente vai fazer a coisa certa. E se você não tiver humildade para se arrepender e ver que errou e voltar e fazer, certo? E eu acho que as coisas ficam mais difíceis na vida da gente. Fica mais difícil na vida das pessoas, do crente principalmente. Porque a longanimidade de Deus ela é muito grande, a misericórdia dele é tamanha na nossa vida, né? A Bíblia diz que ele espera pelo pecador até que se arrependa, né? Espera. Quer dizer, Deus sabe de todas as coisas. E a vontade dele na nossa vida é que deve imperar. Porque muitas pessoas hoje, irmão Fabiano, está caminhando na presença de Deus, mas na vontade permissiva dele. Ele está permitindo. Mas você pode notar e pode ver que não é isso que ele está te pedindo. Não é isso que ele está te mandando você fazer. Certo? Então, quer dizer, isso... Ah, irmão Ricardo, mas essa pessoa não vai ser vitoriosa também? Se Deus permitiu? Não.
Eu não acredito assim, não. Aqui tem pessoas mais abalizadas que pode falar disso com muito mais propriedade, tá? Se eu tiver errado, pode me corrigir. Mas eu não acredito que uma pessoa que está na vontade permissiva de Deus, como eu já vi na minha vida, Deus permitiu porque você insistiu, porque você diz, não quero fazer do jeito que o Senhor está me mandando. Quero fazer do meu jeito. Uma hora a casa cai. Uma hora isso não vai dar certo. Uma hora ou Deus vai fazer você voltar aonde você tem que voltar, ou você vai pagar um preço muito caro. Não é mesmo? Glória a Deus por isso. Tem algo para comentar? Já visse um carro sem ré, Claudino? Já? Eu já vi um carro que não tinha ré, quebrou a marcha. Não tinha ré. Sim, mas eu tenho coragem de sair com um carro sem ré? Depende, irmãos. Depende onde eu vou. Porque eu não vou poder estacionar esse carro. E se eu estacionar e vir alguém estacionar logo atrás ou na frente, principalmente. Ou entrar numa rua sem saída. E aí chegava às 11h30, o moço queria almoçar e chamava o pessoal da obra para empurrar o carro de ré. Porque não tinha ré. E aí ele engatava a primeirinha, ia até perto do carro da frente, a gente empurrava o carro para trás, e ele ia para frente, a gente empurrava até que ele saía. E aí de novo, outro dia, de novo, e a gente sempre dizia, quando é que tu vai arrumar esse carro? E a nossa vida, embora pareça tão insignificante uma marcha ré, mas ela é praticamente tudo em algumas situações. Como é que você vai voltar? Como? E o arrependimento é essa marcha ré que precisa ter na nossa vida. Se a gente não voltar atrás, eu não quero, mas arrependeu-se e foi. Se não existir marcha ré, a gente não anda, a gente não prospera. E tem gente que está lá numa rua sem saída, trancado, porque não perdoa o pai, não perdoa a mãe, não perdoa o pastor, não pede perdão para ninguém. E você está num beco sem saída, está numa rua sem saída e não tem ninguém para empurrar teu carro. Você não tem como dar ré porque você não desce do salto. Não desce para reconhecer. Eu preciso de ajuda. Eu preciso porque a minha ré quebrou. Interessante isso aqui, né? Muito. Envolve um monte de gente, né? É lógico, mas o menino... Era peso para um monte de gente. E o melhor da parábola foi o que disse, eu não quero. Mas foi. E o bajulador, eu vou, Senhor. Falou até suave. Eu vou, Senhor. Aí o pai ficou lá capinando, esperou e nada, hein? Quantas vezes você já fez isso? Já tô indo, mãe. Já estou indo, pai. Já tô levantando. E quantas vezes quando é pro sol quente, né, Claudino? Uma foice sem amolar, né? Terrível. Morro acima, roçando, perigo de marimbondo, cobra. Já tô indo. Vai trabalhar na minha vinha. Eu vou, Senhor. Vai indo que eu já chego lá. O meu pai fazia assim. O meu pai sempre deixava por último para poder levar a gaiola. Então deixava o vô ir, e aí meus tios, e aí ele ia logo atrás, com a gaiola nas costas para ir, armava a gaiola e não trabalhava, porque ficava só olhando o passarinho cair. E assim tem gente com Deus. Promete, não faz nada. Nada. Então era bom falar menos e praticar mais. É isso que a parábola está ensinando. Amém. O nosso segundo tópico, quando as palavras não se coadunam com a prática. Palavras estéreis. A obediência ao Senhor não consiste em proferir palavras estéreis e religiosas, mas em praticar a verdade revelada na palavra de Deus, de forma concreta e precisa. Os representantes da antiga e longa tradição judaica estavam ali diante do Mestre para demonstrar de maneira bem clara o que a parábola retratava, pois não tiveram dificuldade alguma para responder à indagação de Jesus. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O Senhor coloca-os frente a frente com a verdade, de modo que, ao responderem corretamente, eles pronunciaram um juízo de condenação contra si próprios, pois o tipo de resposta para eles dão a Deus e os identificam como filho que contradisse, com um não de fato e um sim apenas de lábios. Eles estão no grupo dos religiosos, que nada fazem além de pronunciar palavras bonitas, porém descompromissadas. O arrependimento conduz à prática. Muitas pessoas dizem-se arrependidas. Por isso, precisamos compreender o verdadeiro sentido da expressão arrepender-se
em 2 Coríntios 7:9. O apóstolo Paulo diferencia categoricamente a mera tristeza, estar contristado, do arrependimento ativo, isto é, estar contristado segundo Deus. O caso de Judas, por exemplo, visto que não passara de um mero remorso. Na parábola contada por Jesus, o primeiro filho se arrependeu tanto por ter se recusado obstinadamente e obedecer ao seu pai, que imediatamente foi e obedeceu. A tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento, e o arrependimento produz mudança de atitude, ou seja, conduz à prática. Palavras e ações devem se coadunar. Os discípulos de Cristo são chamados a manifestarem um estilo de vida, na qual as palavras e as ações se coadunam, isto é, não se contradizem, pois expressam uma coisa só. No Sermão do Monte, Jesus ensina os seus discípulos que, ao falar destes, deve ser sim, sim, não, não. Infelizmente, a prática de falar e não agir em conformidade é um triste reflexo do decaído e mau caráter humano. Jesus, porém, exige honestidade o tempo todo. Como discípulos dele, cidadãos do reino, ele requer uma equivalência entre aquilo que dizemos e aquilo que vivemos. Não pode haver um padrão duplo na vida dos discípulos do Mestre, ou seja, dizer uma coisa e fazer outra, vice-versa. William. Dizem que o exemplo é uma das formas de educar. Eu estava ouvindo um psicólogo falar essa semana, achei interessante, porque o exemplo, ele não é uma das formas de educar. Mas o exemplo é a única forma de educar. Você já notou que seu filho não presta atenção no que você diz? E você já percebeu como ele presta atenção no que você faz? Então o que a gente fala deve estar coadunando ou de acordo com o que a gente faz. Porque há uma frase que diz que o seu testemunho fala tão alto que eu não posso ouvir suas palavras. Porque não tem como você ouvir uma palavra por parte de alguém que não vive aquela palavra, não é? Ou você perceber que essa pessoa não está dentro do padrão. Você sabe por que a palavra de Jesus chegou até nós? Não é pelo que ele falou. Não é pelo que ele falou. Eu sei que é o Filho de Deus, é lógico que é o Filho de Deus, mas uma coisa evidenciou Jesus como Filho de Deus. Não é o que ele disse, foi o que ele fez. Porque se Jesus falasse uma coisa e vivesse uma outra coisa, ninguém iria escrever a vida dele e fazer isso virar Bíblia. Então a nossa vida, como dizia em memória aí o pastor Farajala Jordão, é a vida de quem vive dentro de um aquário como um peixe. Todas as pessoas enxergam a nossa vida de todos os ângulos. Então nessa questão aqui, de palavras estéreis, que a pessoa simplesmente fala, e às vezes existe também o testemunho, tem o tristemunho e tem o gabamunho. Porque o gabamunho é aquele testemunho que a pessoa só se gaba, e pode acontecer dessa pessoa não estar inventando, mas aumentando, para dar a impressão de espiritual, de importância, de superioridade e assim por diante. Então, às vezes, esse muito falar a respeito de nós mesmos, porque eu digo assim, irmão, se é para falar de nós mesmos, a gente deveria de falar das nossas fraquezas. Porque a Bíblia diz, se há de se queixar, que queixe-se cada um dos seus pecados. Porque uma língua, que é uma coisa... A língua, um membro, entre os outros membros... E Tiago diz que se gaba de grandes coisas, sabe? Tem pessoas que falam de coisas grandiosíssimas, inalcançáveis, quando na prática isso não se vive, irmãos. Não se vive. A espiritualidade não é falada, a espiritualidade é vivida. A religião não é falada, a religião é vivida, não é? Porque corremos o risco de falar do amor, pregar sobre o amor, termos frases prontas sobre o amor e sair daqui, encontrar uma criança no sinaleiro vendendo chiclete e a gente fechar o vidro do carro.
E isso acontece com católicos, acontece com espíritas, acontece com evangélico, acontece com budista. Qualquer religião há esse risco. O ser humano é muito parecido. Então a gente pode acabar falando muito do amor e vivendo pouco esse amor. Não praticando nada. Não praticando. Então isso tem que coadunar na mesma proporção. Por isso que Tiago disse: meus amados irmãos, não sejais muito de vós mestres. Porque quanto mais a gente fala, maior a responsabilidade a gente viver aquilo que a gente fala. Porque as pessoas que nos ouvem estão observando. Não, mas o irmão Fabiano não pode fazer isso, porque ele fala aquilo. Ah, mas o irmão Eliel não pode fazer aquilo, porque ele fala aquilo lá. O presbítero irmão Ricardo também não pode, porque ele diz isso, então ele não pode fazer aquilo outro. Então a gente tem aqui 1h30 para falar, e nós temos quantas horas? São cento e tantas horas. Na semana são 178 horas, se eu não me engano, pra gente viver aquilo que a gente fala. Então a gente tem que estar prestando atenção. E o segundo tópico, o arrependimento conduz à prática. É importante que a gente reconheça que o arrependimento não é remorso. Porque o remorso é a tristeza por ter praticado e a pessoa vai voltar a praticar de novo. Não é? Porque o que acontece às vezes em algumas penitenciárias, talvez alguém esteja nos ouvindo e já conviveu com alguém assim, dentro da mesma cela, os dois foram presos, estavam assaltando o banco, não deu certo, o roubo, a polícia pegou, põe na mesma cela, beleza. Um diz assim, ó, eu quero sair daqui, eu quero trabalhar, eu quero ir para a igreja, quero servir a Deus, quero voltar para minha família. O outro está dizendo, aonde foi que eu errei? Nesse assalto, alguma coisa deu errada. Era para ter usado uma arma de grosso calibre, era para ter ido para uma cidade interior, porque lá tem 4 ruas pra gente sair, é tudo estrada de chão, a polícia não chega a tempo e tal. Ou seja, um tem um arrependimento e o outro teve apenas um remorso momentâneo e já está planejando o roubo de novo porque não se arrependeu. Assim, o arrependimento genuíno não é palavra. Ah, eu não faço mais, irmão Fabiano. Mas isso não basta. O arrependimento é não voltar a praticar aquilo no qual se arrependeu. É aquilo que a Bíblia diz do cão voltar ao vômito, a porca lavada voltou pro chiqueiro. Você pegou a porca, lavou ela bonitinho, colocou um lacinho, colocou um colarzinho no pescoço dela, deixou ela cheirosinha, passou uma Natura, passou aquele sabonetezinho que vem naquela caixinha bonitinha, o Dove, ficou cheirosinha. Soltou, ela vai pra onde? Pra lama. Por quê? Por causa da natureza dela. O que tem que mudar é a natureza. A gente vê a raposa, ela muda o seu pelo muda no inverno para uma pelagem mais branca, mas a natureza dela é a mesma. Você coloca uma pele de ovelha num lobo, ele parece ovelha, ele pasta também, porque ele come capim também. Por que ele come capim? Porque está com dor de barriga. O lobo é da família dos cães. Mas quando a dor de barriga passar, ele volta a comer carne, porque a natureza dele é essa. Você pega um pé de limão, tira as folhas do limão, tira os limões e cola com super bond as folhas de laranja, cola laranja no pé de limão e deixa, vai apodrecer as laranjas, vai cair as folhas, vai brotar, vai florescer e vai produzir limão. Por quê? É a natureza. Então o que tem que mudar é a natureza. Tem gente que pede muito perdão porque erra muito. Ah, mas eu sou falho. Mas tem que cuidar para a borracha não gastar mais do que o lápis. Porque Amém. Senão daqui a pouco pessoas dizem assim, tá, mas não dá mais, eu vou te perdoar, mas aí a gente já fica preocupado com aquele versículo. Até 7, não, 70 vezes 7. A gente ali que não tinha que estar na Bíblia. Por quê? Porque a pessoa já se acostumou a se folgar. Porque tropeça na mesma pedra sempre. O arrependimento é a demonstração pública, consciente da mudança vivida na prática e não nas palavras. Amém. Algum comentário? Não, é assim, ó. É uma coisa interessante que hoje, essa lição aqui, irmãos, é do discipulado. Mas olha só o que está escrito aqui num comentário aqui. Um grande seguidor de Cristo, só para complementar o que o Moriel disse aqui. Um grande seguidor de Cristo na Idade Média disse certa vez: pregue o Evangelho em todo tempo. Se necessário, use palavras. Olha, veja bem. Quer dizer, é aquele negócio é aquela coisa que o irmão Eliel estava dizendo sobre, né? Você falar, você querer ensinar falando, mas não praticar aquilo que você prega ou não viver aquilo que você prega. E o tópico número 3, palavras e ações devem se coadunar, né? Eu acho que o irmão não falei, pode não falou. falar. Pois é. Então o comentarista está dizendo aqui sobre o nosso falar, sobre ser sim, sim e não, não. Infelizmente, a prática de falar e não agir em conformidade é um triste reflexo do decaído e mau caráter humano. Irmão Ricardo, mas isso não tem dentro da igreja? Tem. E tem gente que faz essa primeira pergunta que eu fiz e não responde. Eu faço questão de responder.
de responder. Mau caráter tem em todo segmento. Tem dentro do hospital, tem na igreja católica, tem na igreja evangélica, como disse o irmão aqui, tem no espiritismo, tem em todo lugar. Geralmente, umas dessas entidades proclama e faz? A bondade, né? Ele tem nas suas regras, tem os seus preceitos, suas doutrinas, e quer mostrar para o mundo que a vida, para ser vivida, né, tem uma regra de fé, às vezes a Bíblia, outros ao Corão, outros aos livros de Allan Kardec, não sei, não entendo, mas ele tem a sua regra que nós devemos viver por ela, andar por ela, não é mesmo? E aquilo ali deve moldar o nosso caráter. No nosso caso aqui, que somos evangélicos, nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus, certo? Que molda o nosso caráter, que vem nos ensinar, porque às vezes a pessoa é mau caráter e se converte e não vai praticar mais aquilo que ela praticava. Dali para frente ela vai ter um caráter ilibado, vai ser um bom caráter. A sua moral não vai deixar nada pendente, não é mesmo? E por que isso está aqui na lição? E de vez em quando comentaristas dão uma pincelada sobre isso, sobre mau caráter, sobre a moral, sobre a conduta do crente, não é mesmo? Sobre as palavras e as nossas ações que devem se coadunar com a Bíblia Sagrada, não é mesmo? Primeiro que nós temos vários exemplos na nossa vida. O irmão Fabiano, e o irmão Eliel são natural aqui da terra, né? Conhece gente antiga, crentes antigos aqui, que viveram a palavra, que pregavam o que viviam e viviam o que pregavam, certo? Então tem esses testemunhos que nos orientam, que nos mostram, né? Que nos encaminha, e também a palavra de Deus. Tem uma palavra na Bíblia, que se não me engano é Atos 17, que quando Paulo pregava, tinha lá uns irmãos que acompanhavam nas escrituras. Os bereanos. Isso. Foi em Bereia. Isso, eu li esses dias agora, até gravei, escrevi, tá lá, acompanhavam nas escrituras. Se era assim mesmo que o negócio estava procedendo, se era dessa maneira mesmo. Então, hoje em dia tem pessoas que assumem um púlpito com doutrinas novas, com inovações que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e muita gente bate palma. Por quê? Porque não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia, não frequenta uma escola dominical, não tem interesse em aprender a Bíblia para viver agradando o Espírito Santo. Ainda falei lá na sala hoje, tem muitas pessoas que aprendem a Bíblia, uns porque quer pregar, quer arrebatar a multidão, quer ser famoso, certo? Outros porque o pai está obrigando, a mãe está obrigando. Tem gente que tem medo de Deus, meus irmãos. Vai para a igreja porque tem medo, não é temor de Deus. Ele tem medo. Sabia disso, irmão Fabiano? Uhum. Tem muita gente dentro da igreja que tem medo de Deus. Então ele está ali porque, meu Deus do céu, a palavra de Deus está falando daquilo que vai acontecer no futuro com a minha alma, meu Deus do céu. E eu já vi o meu irmão, a minha mãe, meu pai, meu vizinho levar a lambada de Deus e Deus pesar a mão em cima deles, e eu não quero que isso aconteça comigo. Não é dessa maneira, não é assim. Nós servimos a Deus voluntariamente, com alegria, porque Ele é bom. Nós servimos a Deus por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele é. Amém. Não é mesmo? Nós servimos a Deus porque é uma maravilha servir a Deus. É uma coisa muito... É gostoso demais, é muito bom. Você está envolvido com as coisas de Deus, envolvido com a palavra de Deus. Ele está todo dia moldando a nossa vida. O irmão Liel falou uma coisa aqui muito importante, que foi... aquilo que ele disse quando nós estamos aqui falando e temos cento e não sei quantas horas para cumprir aquilo que estamos falando, né? Para cuidar da nossa vida, para nós não cair em contradição, para que ninguém venha fazer aquilo que ele falou. Ó, irmão Ricardo fala isso lá na escola dominical e agora está fazendo do jeito errado aí, está despregando tudo que ele prega. Isso é um perigo tremendo. Olha, você é presbítero, você é diácono, você é um obreiro. Cuidado, mas muito cuidado mesmo, porque quem mais recebe de Deus vai ser cobrado também, tá? E tem muita gente que está começando agora, olha só, o caráter dele não está moldado, é o que a lição está dizendo, não se coaduna com as palavras de Deus, ou as palavras de Jesus, e ele está começando a caminhar na fé, e está olhando para o irmão Eliel, está olhando para o irmão Fabiano, está olhando para o irmão Claudino, está olhando para o irmão Ricardo. E eu escutei isso outro dia, irmão, eu queria me enfiar pro chão adentro.
um crente novo aqui, um moço, falou que, e eu fiquei com vergonha, não tô falando isso para me engrandecer, que tá olhando para mim, vendo a minha conduta. Ele falou isso na simplicidade dele, porque eu não tenho coragem de falar isso. Eu olho para muitas pessoas na casa de Deus hoje, companheiros meus de ministério, que servem de um exemplo tremendo para mim. Mas eu não falo isso em público para ele, porque a gente fica meio constrangido. Mas ele não tem experiência, falou isso, que estava olhando para mim, para o meu ministério, e tinha eu como um homem de Deus. Agora você pensa bem, meus irmãos? Pensa bem? Então, se você... Vou começar lá em cima. Pastor, evangelista, presbítero, diácono. Se você é presidente da CGADB, presidente da Brasil para Cristo, presidente da Quadrangular. Se você for um líder espiritual, se você faz parte de um ministério, tome cuidado com as suas ações. Ela tem que coadunar com aquilo que você prega. Ela tem que estar contigo, mostrando quem você é, aquilo que você vive. Porque senão, é o que a Bíblia diz, eu virei a ti. Eu virei a ti. E a coisa não é brincadeira, não. A cobrança vai ser bem maior. Amém. Um chamado a fazer a vontade de Deus. A impossibilidade da obediência à lei. As pessoas a quem Jesus dirige essa parábola estavam de fato muito interessadas em obedecer à lei, já que apenas ouvi-la, nada adiantava. Contudo, elas não estavam igualmente preparadas, nem para receber aquele a quem o próprio Deus enviara, e muito menos para aceitar que a lei já havia cumprido seu papel e um novo concerto estava sendo instituído. João 1 e 11, Mateus 26 e 28. Talvez as pessoas desconhecessem que não se pode praticar apenas uma parte da obediência de Deus. Tiago 2 e 10. Assim, a obediência a uma parte da lei, acrescida da rejeição a Cristo, terminavam descambando para o legalismo, e na parábola que estamos estudando, tais atitudes equivalem a um sim meramente verbal, contrariando os fatos e, por consequente, a vontade de Deus. João 5, 39 e 47. Irmão Léo? Eu vou ler aqui a fé desobediente. Certamente que entre os que ouviam a parábola encontravam-se também muitos publicanos, meretrizes e pecadores, que, ao contrário dos outros, alinhavam-se aos religiosos que não se arrependeram de seus pecados de forma legítima e autêntica. Eles estavam dispostos a receber algo de Jesus, mas não estavam interessados em obedecer à vontade de Deus. Se os religiosos são legalistas, esses segundos são os participantes do que poderiam chamar de graça barata. Porque, porém, como vimos anteriormente, o verdadeiro arrependimento conduz à mudança de atitude. Quem possui uma fé genuína, sem dúvida, desejará cumprir a vontade de Deus, ou seja, escutará suas palavras. E eu coloquei aqui 3 palavras importantes: verdade, sinceridade e cumprimento de promessas. Isso deve estar ligado com o que nós falamos. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Os filhos são a herança do Senhor, são uma bênção, né? Mas o meu filho, ele fez uma arte lá que é comum dessa adolescente aí, tem 13 anos. Aí eu olhei bem sério para ele e disse assim: é o seguinte, vou fazer uma delação premiada contigo. Se você me contar a verdade, você não apanha. Aconteceu o quê? Daí ele foi lá e contou. Eu vi que era verdade. Então, delação premiada, beleza, você não vai apanhar. Por quê? Deus ama a verdade. Eu quero ensiná-lo a amar a verdade. Ele tem que entender que se ele disser a verdade, ele não vai apanhar. E eu aprendi isso com a irmã Salma. Ela dizia pra Carol: se você disser a verdade, tu não apanha. Agora, se mentir, vai entrar no chinelo. Aí já, o que é a verdade? Vamos procurar a verdade. É o que realmente aconteceu. Agora, o que a gente não pode é aumentar uma história para dar um ar de espiritualidade. Então é importante que nós tenhamos sinceridade. Só relatar o que aconteceu. E se nós não temos a história da fé, não inventemos a história da fé. Porque não vai dar ibope aquilo que você vive como caráter. Mas também aquilo que dá ibope na mentira, com o tempo ela se contradiz e ela perde toda a essência e o seu valor. Glória a Deus.
cumpra as promessas. Às vezes a gente vê os pais que prometem tantas coisas pro filho. Ou vou levar no parquinho, ou vou levar no shopping, ou vou fazer isso, vou te dar um presente, vou te dar uma bicicleta, uma boneca, e não cumpre. Já começa por aí. E tem aquelas ameaças que os filhos nunca entendem o que vai acontecer. Porque a mãe diz, eu vou te pegar. E não pega. Quando teu pai chegar, você vai ver. Ele vai ver nada. Ele já sabe que vai acabar em nada. Não é? E aí a gente ensina esse jeitinho brasileiro, promessas não cumpridas. Eliel, na segunda eu vou estar na tua casa às 8 horas. Eu gosto que chegue às 8 horas. Todo mundo tem celular e pode ligar e dizer assim, não deu, mas eu vou passar aí outro dia, hoje não vai dar, e a gente se comunica. Porque quem não se comunica, se entrumbica. Então é importante que haja isso. Pregador que marcou um congresso e não foi, não avisou, mudou de igreja, foi para outra igreja, pegou um congresso melhor, maior e não avisou. Igreja que faz isso com o pregador, não conversa com o pregador, desmarcou, já arrumou outro, mudou a data do congresso e não falou nada. Ih, gente, isso aí é uma complicação. Pessoas que vão trabalhar na casa da gente, começa a pintar uma parede, some, volta dali uma semana, aí trabalha mais 2 dias, não volta mais. E assim por diante, patrão que diz dia 5 eu te pago e já deu dia 10, aí fica enrolando funcionário. Se você não tem dinheiro, não contrate ninguém, principalmente se você é crente. Seja sincero, seja honesto, tenha caráter, não se comprometa com coisa que você não consegue cobrir, não consegue pagar, não se entre em uma dívida muito alta, porque senão você vai ficar sem sono, você vai perder a consciência tranquila, vai ficar desesperado, porque nós temos o nosso dever, irmãos. Todos nós temos o compromisso, a dívida. Todos nós temos dívida. Eu tenho água, tenho luz, tenho telefone. E tem... eu não tenho prestação de carro, mas tem manutenção de carro. É um pneu, é não sei o que. Eu tenho isso. Só que eu tenho que cuidar para não gastar mais do que eu ganho para evitar essa outra situação. E evitar a promessa descabida. Às vezes as pessoas fazem promessas que não tem nexo. Não tem lógica. Não é? Promete no calor das emoções. E quando chega o calor da aprovação... você não prometeu tal coisa? Ah, eu falei? Falou, você não lembra? Não, eu não falei. Gente, é uma coisa que me deixa irritado quando a pessoa diz que não falou e falou. Aí eu fico pensando assim, que arrependimento de não ter gravado. Eu não costumo gravar as pessoas, mas que arrependimento de não ter gravado. E aí tem alguém que promete as coisas pra mim e diz, não, eu só acredito se você me mandar um áudio no celular. Porque daí eu vou guardar o áudio e quando você disser é mentira, eu dou play no áudio. Irmãos, não quer dizer que eu seja perfeito, tá, irmãos? Eu sou falho como todo mundo. Mas é tão bom quando a pessoa fala sim e você diz, foi o fulano que falou. Foi ele que falou, não precisa jurar. E nem precisa de testemunha. Tem peso. Ô, irmão Eliel, eu vou falar uma coisa aqui, meio diferente. O irmão Claudino sabe do que eu vou falar. Tem uma música caipira, antiga, que quem cantava era o Tião Carreiro e o Paraíso. Se chamava assim, Palavra de Honra. Eu não vou cantar não, mas só o primeiro versinho aqui eu vou recitar para os irmãos verem. Todo homem tem seu preço, todo homem tem seu dia. Mundo velho está mudado de quando os avós vivia. Quando a palavra de um homem mais que dinheiro valia. Para se firmar um negócio, documentos não havia. Arrancava o fio da barba e dava por garantia. Tá acabando esses homens aí. E sobre a verdade, é uma poesia do Gioia Júnior que diz: a verdade é tronco que tomba, no caudaloso rio profundo. A correnteza machuca, mas não fica no fundo. Amém. Porque você pode até se comprometer e não poder. Você tem que ir lá e avisar. Não deu, não consegui. Isso acontece, não é? Agora... é importante não se esconder, não fugir e deixar, parece que não foge. Acabou, não, vai lá e resolva, né? É o nosso terceiro subtópico do terceiro tópico. O discípulo faz a vontade de Deus. Em João 14,15, Jesus é enfático ao ensinar que nós seremos seus amigos se fizermos o que ele manda. Fazer a vontade de Deus era o eixo sobre o qual supostamente girava toda a religião de Israel. A lei ensinada pelos líderes religiosos da nação era a expressão clara e escrita dessa vontade. Contudo, agora chegamos a uma revelação plena e perfeita da vontade de Deus através de Jesus Cristo. Ele anuncia a vinda do reino e chama à conversão. Mateus 4,17. Por isso,
A vontade de Deus passa, afinal, através da pessoa de Cristo Jesus. O Pai quer que os homens recebam aquele que ele enviou, pois quem recebê-lo, receberá o próprio Pai. Mateus 10:40. Não é possível obedecer à lei sem receber a Cristo, pois ele é cumpridor da lei. Romanos 10:4. Também não se trata de desejar a Cristo, mas não querer obedecer os seus ensinos, pois os que realmente desejam a ele e querem ser seus amigos, obedecem o que ele manda. João 14:15. Irmão Eliel? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, disse Jesus. Amigo, a palavra amigo quer dizer igual. Então é importante que a gente lembre bem com quem a gente anda. Cuidado com quem você se espelha. Gálatas 6:1 diz que se alguém for surpreendido numa ofensa, veja por ti mesmo para que tu não sejas tentado. E o princípio da autoridade, para encerrar aqui minha fala, a autoridade é o que autentifica o que eu falo. E o que eu falo só vale pelo que eu faço. Então o que me autentica a ter autoridade em dizer alguma coisa é aquilo que vive. Porque não dá para suportar alguém falar alguma coisa que não vive e dar sermão nos outros, porque não tem cabimento. Não dá, irmãos, não dá. Você já viu um mentiroso falando da verdade? Você já viu um fofoqueiro falando de fofoca? É ruim, né? Não dá, né? Não tem como. Uma pessoa que trata mal a esposa falando de relacionamento? Não dá também, né? Você não consegue ouvir as coisas. Não dá, irmão, não tem como. Um mentiroso falando da verdade mesmo, não tem como. Você aguenta, a pessoa diz assim, se falar 70 vezes uma mentira, vira verdade. Pra mim, 70 vezes repetindo uma mentira é uma mentira, só que enjoada. Repetida várias vezes. É enjoativa, porque aí você já ouviu tanto aquela mentira que você já está enjoado de ouvir. E é tão certo na Bíblia que os irmãos de José passaram 22 anos falando que José tinha morrido, que repetiram tanto que eles mesmos acreditavam. Isso. Que deixou diante de José, perguntou, vocês são espias? Não, nós somos filhos de um varão, somos em 12 e um já não existe. Eles já mentiram tanto que já acreditaram na própria mentira. Eles acreditaram que o menino já tinha morrido, mas na verdade tinham vendido ele. Então é muito interessante a gente pensar nisso e fazer uma discriminação. Nesse sentido a gente tem que discriminar o mentiroso do verdadeiro. Gente, dá para saber quem mente. Quem mente se contradiz, quem não sabe? Não dá. A pessoa não tem, ninguém tem essa capacidade de mentir constantemente e não se contradizer. Chega uma hora, se contradiz. É porque a gente não presta atenção. E tem gente que tem a mania de mentir. E cada história vem numa forma, né? E às vezes não é nem pescador e caçador, irmão. É outra coisa que eu não vou falar. Mas o que acontece é que a gente tem que ter esse cuidado em não acreditar em tudo que a gente ouve. Porque senão a gente se enrola bastante. É o patrão que mente, é o empregado que mente pro patrão. Tava doente? Tava doente. É mentira. Foi lá, pegou um atestado, mentiu pro médico, disse que tinha uma dor para poder ficar em casa. É mentira. É mentira. E se a gente não cuidar, a gente entra nesse caminho do jeitinho brasileiro. E a gente, às vezes, no costume a gente vai na onda. Então é importante que a gente não entre nesse caminho. O Ricardo fazer um comentário. Outra coisa que quando o comentarista diz aqui, Jesus é enfático em ensinar que nós seremos seus amigos se fizermos o que ele manda. Porque se não fizer, eu coloquei aqui, se não fizer o que ele manda, é inimigo. É porque é inimigo. E Deus não tem compromisso com o inimigo, né? Deus não tem compromisso com aquele que não faz aquilo que ele manda. E pegando um gancho aqui no que o irmão Eliel estava dizendo, sobre as pessoas que vêm que fofoca, que vem falar contra a fofoca, mente e vem falar contra a mentira, usa até a palavra de Deus, né? Dá vontade de sair de perto. É ruim de escutar? Tô dizendo euzinho aqui, irmão Ricardo. Se chegar uma pessoa, se o camarada lá, o fofoqueiro, estiver falando, meu Deus, a fofoca é do diabo, a fofoca é ruim. E a mentira, meu Deus, João 8,44 diz que vós tendes por pai o diabo e coisa. Aí se chegar um que entrar na conversa, eu procuro um jeitozinho de vazar. Porque a coisa fica tão fora de sintonia. Fica uma hipocrisia tão grande, não é mesmo?
E por que tá dizendo isso, irmão Ricardo? Rapaz, pra pessoa entrar no eixo, tá? Ou procurar se consertar, procurar se endireitar, ou então não ficar fazendo isso, não ficar enganando desse jeito, né? Porque uma hora, como diz o irmão Leal, vai cair, né? Também, aqui ó, também não se trata de desejar a Cristo, mas não querer obedecer os seus ensinos, pois os que realmente desejam a ele e querem ser seus amigos, obedecem ao que ele manda. Irmãos, ser amigo de Deus está ao nosso, amigo de Jesus está ao nosso alcance, né, irmão Léo? Está ao nosso alcance ser amigo de Deus. E isso é uma dádiva. Isso é um presente de Deus. Você poder ser amigo de Jesus é uma dádiva. E por que então não faz o que ele manda? Não é mesmo? Você está refutando esta dádiva, este privilégio que Deus nos deu de ser amigo dele. Você está refutando, deixando de lado. Já pensou? Agora, eu, né, que estou vendo assim, vejo isso acontecer nos dias de hoje. Já dá uma certa indignação na gente, né? Agora você imagina Jesus, irmão. Imagina Deus que doou seu filho. Jesus veio aqui, fez o que fez por nós. E fez o que fez por nós. E nós não damos ouvido? Misericórdia, né? O tempo tem se passado, já, né? Eu estou falando demais até, mas muito obrigado pela oportunidade. A nossa conclusão. Por intermédio da parábola que estudamos hoje, precisamos compreender o perigo da indiferença espiritual. Alguns pensam que podem confessar que ama a Deus com seus lábios e, ao mesmo tempo, viver com o coração distante dele. Pensam poder encontrar a Deus prescindindo de Cristo. Outros há que supostamente viveram na austeridade da lei, mas não querem receber a Jesus. A obediência deve estar ligada à vontade de Deus, para sair da indiferença espiritual. O ser humano precisa receber aquele que Deus enviou ao mundo, a pessoa de Cristo, separada de forma bastante clara à humanidade perdida, composta até mesmo por religiosos que dizem fazer a vontade de Deus, mas não a fazem, daqueles que serão admitidos no reino. O caminho é arrepender-se, demonstrando isso com a consequente mudança da atividade em direção à obediência de Deus. Tem aquele texto que diz assim, ó: muitos virão e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, foi feito maravilhas. Apartai-vos de mim, porque não conheço. Um risco que todos nós corremos. Isso. No começo eu falei um pouco sobre isso. Essa vida, tudo ela é passageira, ela passa. Só que há uma eternidade. Aonde você estará na eternidade? Você estará com Cristo ou você não estará com Cristo? E é isso que devemos ter hoje consciência e refletir nas nossas atitudes. E que fruto nós estamos colhendo das nossas atitudes. Olha para o resultado, e o resultado vai dizer se a sua soma está correta ou não. Se você coloca 2 mais 2, você coloca 5 embaixo, o resultado está errado. Ele não fecha, tem que fechar 4. O resultado é que vai dizer. Então, busque o resultado e veja aquilo que você está passando e veja o que precisa ser mudado e obedecer aquilo que ele tem colocado. Nossas horas se foram. Irmão Eliel, pode só mandar um abraço aqui para a irmã Yolanda Machado, que é nossa aluna aqui do Jardim Primavera. Um abraço, irmã Yolanda, Deus abençoe. E também o cabo Nelson, lá de Joaçaba, que nos ligou essa semana, conversamos. Foi muito bom falar com o senhor. Deus abençoe. Presbítero irmão Ricardo, pode orar? Ora. Quero mandar um abraço também para o irmão João Moraes, irmão Lívia, irmão José João, que não perde uma escola dominical, né? Deus abençoe vocês aí. São pessoas que me serviram muito na minha caminhada de fé no meu começo. Amém? Deus abençoe. Senhor Jesus, te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Jesus, por mais esse momento que passamos aqui, Senhor Jesus, na tua presença. Abençoa os irmãos, Senhor, que estão lá do outro lado do rádio, Jesus. Dá a tua bênção, Senhor, que esta palavra possa continuar, Senhor, ecoando nos seus corações para botar em prática nas suas vidas. Dá-nos um domingo abençoado, Senhor, na tua casa, na sua presença,
Em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo. Amém e amém. Amém.